Graças e paz, amada igreja, amém? Vamos colocar em pé e dar início às nossas celebrações de vida, amém? Estamos reunidos aqui na presença de Deus para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo, para engrandecê-lo. Nos reunimos aqui porque temos conhecido a palavra de Deus, porque temos conhecido a vontade de Deus, porque temos tido relacionamento com o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos aproxima mais do Pai eterno, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui em Tua presença para Te adorar, para Te bendizer, para glorificar ao Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, convidamos a Ti, nos inspirando, Senhor, nos inspirando a cantar, a entregar a nosso culto, a nossa oferta, a entregar a nossa adoração, a nos rendermos e nos prostrarmos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Vem sobre nós nesta noite, aqui na comunhão dos santos, nessa celebração em família. Oh, trazer a Tua glória, a Tua presença, a manifestação do Teu poder, a manifestação do Teu amor, a manifestação da Tua cura, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor, a quem nós amamos e nós adoramos. Tu és imutável, Tu és poderoso, Tu és invencível, Tu és o nosso Deus. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia, vamos declarar: se Deus está conosco, quem é que pode nos deter? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Oh, oh. Não há o que temer. Não há o que temer. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus.
Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Oh, 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 não há o que temer. Oh, 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 não há o que temer. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Amém, meus amados. A palavra de Deus diz que pela graça nós fomos salvos por meio da fé. Amém? E essa graça que nos salvou nos tornou filhos de Deus. Amém? Hoje nós somos filhos e filhas de Deus. Amém, meus queridos? Amém, minhas queridas? As pessoas podem dizer de você o que quiserem, mas o que realmente importa, o que dá significado a você, a sua vida, é o que Deus diz de você. Amém? Viva não pelo que as pessoas pensam e dizem de você. Viva pelo que Deus sabe e diz de você. Amém? Vamos declarar essa canção. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que importa é o que tua voz me diz. Aleluia. Minha identidade e o valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos seus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Declare, levante suas mãos e cante. Sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou,
se frágil eu me senti, e não estou só, pois eu pertenço a mim. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem a última palavra sobre nós, Senhor. O Senhor tem a palavra definitiva sobre a nossa vida, sobre o nosso caráter, sobre quem nós somos, sobre a nossa história, ó Deus bendito, sobre a nossa jornada, Senhor. Por isso nós rendemos adoração ao Senhor. Por isso nós declaramos que a nossa confiança está no Senhor. Porque mesmo quando estamos fragilizados, mesmo quando estamos nos sentindo desamparados, o Senhor vem e nos afirma que nós somos amados. O Senhor vem e afirma que nós somos fortes. O Senhor vem e nos afirma que nós estamos seguros no Senhor. Por isso nós te adoramos a Ti e entregamos tudo que temos e tudo que somos aos Teus pés, Senhor, em rendição, em adoração, em quebrantamento, Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. A igreja pode assentar-se, meus queridos. Graças e paz, amados irmãos. Abram suas Bíblias, 2 Coríntios capítulo 8, no versículo 7. Amém. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7. O texto diz assim: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Paulo está ensinando aos coríntios, uma das coisas que ele fala aqui, que o contribuir é um privilégio, que a gente vem entender nessa noite. O contribuir não como um fardo, eu tenho que contribuir, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dizimar. O que está falando aqui é um privilégio, é uma expressão também de adoração ao Senhor. Paulo está ensinando aqui aos coríntios, ele usou nesse capítulo o exemplo dos irmãos da Macedônia que não tinham condições para dar tanto, para ofertar tanto, e mesmo assim, o pouco que eles tinham superabundou em graça, e eles foram ofertando e suplicaram para participar disto, de contribuir. Paulo dá este exemplo, fala para os coríntios, fala tudo o que aconteceu, e ele chega aqui e fala assim: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, ele está falando para os coríntios, como eles se destacam na fé, se destacam na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir.
Acho que eu já ministrei isso uma vez aqui. A gente deve sim se destacar na nossa fé, se destacar na palavra, no conhecimento, se destacar na dedicação completa, se destacar no amor. No caso aqui Paulo está falando no amor que eles tinham por ele, mas nós nos destacarmos também no amor, numa atmosfera de amor em nossa igreja, destacar em tudo isso e também se destacar com o privilégio de contribuir. Contribuir é um privilégio, amém? Contribuir é um privilégio. Ajudar alguém em nossa igreja, na qual nós participamos, a qual nós fazemos parte, a IAB Almirante Tamandaré, é um privilégio, não é um fardo isso, é uma adoração ao Senhor. Senhor Deus, eu estou te adorando, eu estou ofertando aqui onde eu vou, essa família, na fé na qual eu participo, eu estou ofertando, eu estou trazendo uma ação social, eu estou ajudando alguém, é um privilégio, amém? Então vamos orar ao Senhor, vamos aprender isso nessa noite, vamos guardar isso em nosso coração e vamos orar ao Senhor. Você que tem aqui a sua oferta, seu dízimo, apresente em adoração ao Senhor. Aqueles também que estão assistindo em suas casas nessa live, quando tivermos oportunidade aqui, você pode vir trazer aqui a sua oferta também, mas apresente ela também ao Senhor e lembre-se que é um privilégio nós ofertarmos, é um privilégio nós contribuirmos. Amém? Senhor Deus, nós oramos este momento agradecidos porque o Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Deus, como nós acabamos de cantar. Deus, em nome de Jesus, eu apresento aqui essa igreja diante do Senhor, apresento todos que estão aqui nessa noite, apresento todos aqueles que estão assistindo essa live ou que ainda vão assistir, que em nome de Jesus o Senhor esteja abençoando a cada um, prosperando a cada um. Senhor Deus, neste momento nós vamos adorar ao Senhor através de dízimos e ofertas, que o Senhor receba também o nosso louvor nessa parte, que a gente venha aprender em nosso coração, que contribuir, isso é um privilégio. É adorar ao Senhor, não por ser um mandamento, mas por ser um privilégio, uma alegria muito grande de também poder contribuir ao Senhor. Pai, nós colocamos diante de Ti todos os ofertantes, todos os dizimistas, que o Senhor esteja abençoando aqueles que porventura precisam de uma porta de emprego, que o Senhor esteja alcançando essas pessoas, abençoando em nome de Jesus, e consagramos a Ti todas as ofertas e todos os dízimos em nome de Jesus, amém, amém? Então com alegria os irmãos podem contribuir. Tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom nós bendizermos ao seu santo nome, como é bom nós engrandecermos ao nome do nosso Deus. Amém, meus queridos? Quero transmitir aqui a toda a igreja, né? Um abraço da Marli. Marli mandou um abraço para todos vocês, né? Saudade de estar aqui na igreja, né? Ela tem que ficar cuidando do Gabriel, então não dá para ela vir, né? Então ela mandou um abraço para todos vocês, tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Números. Números capítulo 13, versículos 25 ao 33. Diz assim, Números capítulo 13, do versículo 25 ao 33. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra.
e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Meus queridos, hoje a nossa ministração tem por título Superando a Insegurança em Tempos de Incertezas. A nossa reflexão será baseada nesta palavra chamada insegurança, né? E para meditarmos sobre insegurança, precisamos saber o que esta palavra significa e o que ela ocasiona nas pessoas. Insegurança, segundo o dicionário, é quando o indivíduo é acometido por um sentimento de desamparo, de medo, ou se sente desprovido de algo, ou se sente em perigo. Uma outra definição diz que insegurança é quando uma pessoa se sente incapaz de superar um obstáculo ou uma tarefa. É quando o elemento começa a olhar para si mesmo e não acreditar em seu próprio potencial. Na vida que vivemos, muitos de nós, frente aos obstáculos e desafios, nos sentimos tão pequenos que achamos que não conseguiremos vencer. Muitos se diminuem tanto que se sentem como os espias que foram observar a terra de Canaã, feitos gafanhotos frente aos gigantes. A insegurança, meus amados, pode gerar grandes malefícios, pois algumas vezes não fazemos as coisas por medo que deem errado, e depois nos arrependemos de nem sequer ter tentado. Além do sofrimento emocional e psíquico, sentir insegurança também pode fazer mal à saúde. Quando deixamos de fazer algo que queremos devido à insegurança, o conflito pode ser intenso, a ponto de afetar o bem-estar e o sistema imunológico, facilitando o aparecimento de alguns problemas de saúde. É muito comum pessoas inseguras terem dificuldades em sua saúde e também dificuldades interpessoais em seus relacionamentos. Uma pessoa insegura tem a tendência de ver as coisas sempre da ótica negativa, e é comum elas usarem frases do tipo: isso não vai dar certo, isso não adianta. São pessoas que têm a tendência de ver a desgraça em tudo. Geralmente as pessoas inseguras, elas têm palavras de derrota sobre si e sobre os outros, constantemente. As pessoas inseguras, elas têm essas palavras de derrotas constantes sobre si e sobre os outros. Entender se somos inseguros ou não é fundamental para as nossas vidas, pois a insegurança, ela é danosa e prejudicial. Muitas pessoas em nossos dias vivem atormentadas pela insegurança, vivem uma vida de baixa autoestima, de desconforto emocional e psicológico. O que fazer contra esse inimigo invisível
que não manda recado, mas quando chega em nossas vidas, destrói a nossa paz. A insegurança pode ser superada, depende de você querer, depende de você enfrentá-la. Quero, antes de entrar nos pontos de superação da insegurança em tempos de incerteza, trabalhar com vocês também a questão da incerteza, né? Se a nossa ministração é superando a insegurança em tempos de incertezas, então eu já dei a definição para vocês de insegurança, e eu quero definir a incerteza para que nós tenhamos um proveito melhor dessa ministração. Amém? O que é incerteza? Incerteza é a condição ou natureza do que é incerto. É qualidade daquilo que incita dúvida, a indecisão, a hesitação. A incerteza é um obstáculo constante que aparece na vida, gerando medos e preocupações. Não saber o que vai acontecer significa não ter controle sobre as coisas. Nesses momentos, é preciso parar e refletir e pedir ajuda se necessitar e lutar para conquistar. Sendo assim, meus queridos, como que nós podemos superar a insegurança em tempos de incerteza, baseados nesse texto que nós lemos aqui, dos espias indo visitar a terra de Canaã? A primeira coisa que nós devemos fazer, meus amados, para superar a insegurança em tempos de incerteza, é concentrar-se em nosso potencial e não em nossas limitações. Vou repetir: concentrar-se em nosso potencial e não em nossas limitações. Observe a resposta de Caleb ao ouvir a fala negativa e insegura dos outros espias. No versículo 30: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Meus amados, este é um ponto sobre como você ser você mesmo de forma eficaz. Neste ponto trataremos como desenvolver a confiança e superar a insegurança. Então, concentre-se no seu potencial, ou seja, concentre-se em seus pontos fortes. Quais são os pontos fortes que você tem na sua vida? Quais são os pontos fortes que você tem no seu caráter? Então o que você faz para você superar a insegurança em tempos de incerteza? O que você deve fazer? Não se concentre nas suas fraquezas, não se concentre nos seus fracassos, concentre-se naquelas áreas em que você é mais forte. Concentre-se naqueles pontos da sua vida, do seu caráter, em que você já está fortalecido. Amém, meus amados? Às vezes, nós perdemos muito tempo dando ênfase às nossas limitações ou às nossas fraquezas. Nós ficamos olhando para os nossos limites e para as nossas fraquezas e nos esquecemos da força que nós temos de Deus. Como na mensagem de domingo, de quarta-feira passada, né, falando lá sobre Gideão, Deus falou para ele: o Senhor vai nessa tua força, homem poderoso. Então Gideão não se via forte. Por quê? Porque Gideão estava olhando apenas para as suas fraquezas, que ele era o menor da tribo de Manassés, que ele era o menor da casa dos pais dele. Então, meus amados, às vezes quando nós temos a tendência de ficarmos olhando para as nossas fraquezas, para as nossas debilidades, para as nossas limitações, aí sim nós nos tornamos mais inseguros ao enfrentarmos determinadas incertezas na vida. E esse, com certeza, é um tempo de grandes incertezas, né? Nenhum de nós sabe o que vai acontecer amanhã. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer a semana que vem. Tudo é incerto. Então, como que nós podemos superar a insegurança
nesses tempos de incerteza, meus amados, então a primeira coisa, nós precisamos concentrar-se em nosso potencial, ou seja, focalize mais as suas forças e não as suas fraquezas. Concentre-se mais nos seus pontos fortes e não nas suas limitações. Mas Deus nos chamou, meus amados, e nos capacitou para vivermos uma vida feliz e vitoriosa, não uma vida de tristeza. Por isso ele disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91:1. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do poder de Deus descansa. Por quê? Porque mesmo sendo fraco, ele tem o poder de Deus sobre a vida dele, que o pode fazer forte e enfrentar a insegurança e vencê-la em tempos de incerteza. Caleb, meus amados, ao perceber a insegurança daqueles homens, ele tratou de colocar a sua coragem e confiança em ação. E você também pode tomar a mesma decisão que Caleb, quando a insegurança chegar na sua vida, ou quando você estiver conversando com alguém que esteja inseguro em sua vida, a pessoa está ali, olha, tudo está dando errado, eu não sei o que vai ser. Aí, meu querido, entra com um ponto forte na vida dessa pessoa, entra com uma palavra de poder, entra com uma palavra da graça de Deus, para levantar essa pessoa. Agora, quando uma pessoa já está insegura, quando uma pessoa já está sem saber o que fazer, e ela encontra outras pessoas que também estão inseguras, a tendência é elas se abraçarem nessa insegurança e se afundarem no fracasso. O que Caleb fez? Caleb interviu. 10 espias falando: não, lá tem gigantes, eles são mais fortes, eles são mais poderosos. Aí Caleb falou assim: não, vamos lá, nós vamos vencer, é certo que nós venceremos. Olha, parem com essa linguagem de derrota, para com essa linguagem que nós vamos fracassar. Não, é certo que nós venceremos. Nós temos uma palavra de Deus sobre nós. Meu irmão e minha irmã, você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Amém? Quantos tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Diga amém. Amém, meu querido? Então vive em cima da palavra de Deus para a sua vida, não do que as pessoas estão falando para você. Amém, meus amados? Amém? E você pode tomar a mesma decisão que Caleb, quando a insegurança chegar em sua vida. Meu querido, quando a insegurança chegar em sua vida, concentre-se em seu potencial e não em suas limitações. Coloque-se diante das adversidades de forma firme e diga aos obstáculos: é certo que eu vencerei. Amém, meus amados? A palavra de Deus diz lá em Romanos 8 que nós somos mais do que vencedores. Então, meu querido, quando surgir obstáculos à sua frente, não declare a derrota, não aceite a derrota, mas se concentre nos pontos fortes que você tem. Você tem o poder do Altíssimo sobre a sua vida, e você dirá: é certo que eu vencerei. Isso é mais um obstáculo que eu vou transpor, isso é mais um gigante que eu vou derrubar, isso é mais uma barreira que eu vou vencer pelo poder do Eterno que está sobre minha vida. Posso ouvir no glória a Deus bem forte? Então, meu querido, a primeira coisa, para superar a insegurança em tempos de incerteza, concentre-se no seu potencial e não nas suas limitações. Amém, meus amados? A segunda coisa, meus queridos, que nós precisamos fazer para superar a insegurança em tempos de incerteza é o seguinte: evite as comparações. Amém? Repita comigo: evitar as comparações. Meus amados, o próximo passo para superar a insegurança é simples: nunca se compare com ninguém. Nunca se compare com as outras pessoas. A primeira atitude daqueles espias foi comparar-se ao povo que habitava naquela terra. Eles disseram: mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque, versículo 28. Meus amados, então, que eles se compararam ao povo que morava em Canaã. Mais um princípio para superar a insegurança, meus amados:
Nunca olhe para algo ou alguém e se compare a ele, pois ao fazer certa comparação, sua insegurança pode baixar a sua autoestima. E uma vez que a sua autoestima está baixa, você só enxergará a vida de forma negativa e você se verá como um fracassado e não como um vitorioso. Sempre, meus amados, quando nós nos comparamos com as pessoas, a tendência é nós nos diminuirmos. E ao nos diminuirmos, meus amados, a insegurança toma conta de nossas vidas. E nós passamos a viver como pessoas negativas, pessoas que só têm comentários negativos, pessoas que só têm conversas negativas, pessoas que só têm conversas de derrotas e de fracassos. Enquanto os espias focavam o povo, Caleb estava focado na vitória e na promessa de que Deus estava com ele. Ele tinha garantias de que não precisava se preocupar com o povo que habitava ali. Sabe o que eu quero aplicar aqui com vocês nesta noite, meus queridos? É o seguinte: as comparações sempre nos diminuem. Sempre que você se comparar a alguém, você vai se diminuir, porque toda comparação é uma diminuição do que nós somos perante algo ou perante pessoas. Você não deve se preocupar se o outro estudou em colégios melhores que os seus, se o outro é mais alto do que você, se o outro fala melhor do que você, se o casamento do outro é melhor do que o seu. O que você deve focar é na missão que Deus deu para você cumprir, ou no caminho que Deus deu para você trilhar, ou na cidade que Deus entregou para você herdar. É nisso que você tem que focar. Você não pode ficar focando o sucesso dos outros, o status dos outros, a glória dos outros. Você deve focar, meu querido, na missão que Deus deu a você para você cumprir, no caminho que Deus deu para você trilhar, ou na cidade que Deus deu, lhe entregou para você herdar. Confie no seu potencial e saiba que Deus não lhe criou para ser inseguro, e sim para confiar nele e no que ele pode fazer através da sua vida. Amém, meus amados? Amém? Como Deus disse para Josué: olha, vai nessa força, porque tu vai livrar Israel, tu vais fazer esse povo entrar na terra, eu serei contigo onde quer que você for. Então, meus queridos, o que acontece, meus amados? Deus está sempre, meus amados, nos incentivando a confiar no nosso potencial, ou seja, Ele nos criou, meus amados, para confiar nele e confiar no que Ele pode fazer através de nós. Por isso, evite as comparações. Amém, meus amados? Não se compare nem com nada e nem com outra pessoa. Amém, meus queridos? Quando você faz a comparação, você se diminui, você se torna menor e você se torna mais inseguro ainda. E a terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta noite é sobre como nós podemos superar a insegurança em tempos de incerteza. É o seguinte: descubra a verdadeira fonte de confiança para a sua vida. Vou repetir: descubra a verdadeira fonte de confiança para a sua vida. Nesse tópico, meus amados, precisamos descobrir a verdadeira fonte da nossa confiança. Vejam o versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Amém? Meus amados, Caleb não estava confiando nas pessoas, ou até mesmo nele quando disse isso. Ele estava com toda a sua confiança no Senhor. Eu pergunto para você nesta noite: em quem você tem posto a sua confiança? Essa questão, meus amados, precisa ser definida antes de podermos ter confiança em Deus.
para obtermos a confiança de Deus em nossas vidas, precisamos tirar a nossa confiança de outras coisas. Então, para que você possa obter a confiança de Deus completa em sua vida, você precisa simplesmente tirar a mesma confiança das outras coisas. E quais são as outras coisas em que muitos de nós temos posto a nossa confiança? Às vezes, estamos colocando a nossa confiança na carne, na nossa força, no nosso braço. Às vezes, estamos colocando a nossa confiança na aparência. A aparência passa. Às vezes, nós estamos colocando a nossa confiança em nossa instrução, em nossa inteligência. Às vezes, estamos colocando a nossa confiança nas finanças que nós temos. Às vezes estamos colocando confiança na nossa posição social, ou nos relacionamentos que nós temos. Às vezes nós confiamos mais no que as pessoas dos nossos relacionamentos dizem, do que Deus diz sobre nós. Às vezes nós confiamos muito mais no que alguém próximo a nós diz a respeito do que o que a palavra de Deus diz a respeito da mesma coisa. Deus diz determinadas coisas para nós na sua palavra a respeito do nosso modo de viver, do nosso modo de se portar, do nosso comportamento e da nossa vida. Mas se nós temos relacionamentos, aí nós vamos nos nossos relacionamentos e conversamos com eles. E muitas vezes nós tomamos a palavra deles como uma palavra melhor do que a palavra de Deus sobre o que nós estamos fazendo. Então, para nós obtermos a confiança completa de Deus em nossas vidas, nós precisamos simplesmente retirar a nossa confiança nos objetos ou pessoas em quem nós temos depositado a nossa confiança. É por isso que nós nos tornamos pessoas inseguras, né? Nesses 26 anos de pastoreamento, eu já ouvi mais de centenas de vezes as pessoas dizerem assim: olha, mas você está me dizendo isso, mas olha, tal pastor disse isso para mim sobre isso. Olha, mas aquele meu amigo disse isso para mim sobre isso. Aí a pergunta que eu sempre fiz é: e o que a palavra de Deus lhe disse sobre isso? O que eu estou lhe dizendo é o que a palavra de Deus lhe diz sobre isso. Eu não estou dando a minha opinião. Talvez a minha opinião não seja a opinião de Deus. Por isso, eu evito dar opinião pessoal no pastoreamento da igreja. Eu não emito opinião pessoal, até porque como pastor, eu não tenho opinião pessoal. Como pastor, eu só tenho as opiniões da palavra de Deus. Só tenho as escritas concretas das Escrituras que nos dirigem e nos ensinam o caminho. Amém, meus amados? Então, você quer vencer a insegurança, meus amados? Descubra a verdadeira fonte da sua confiança. Sabe quando é que nós nos tornamos inseguros? Em tempos de incertezas? Quando nós estamos confiando em fonte errada. Você já pensou sobre isso, meu querido? O que te levou a ficar inseguro? O que te levou a ter medo, a ter apreensões em relação ao que pode acontecer? Você já pensou na possibilidade que é porque você está confiando no que não deveria confiar? Porque você está seguindo o que não deveria seguir? E como essas coisas que você está confiando, que você está seguindo, que você não deveria confiar e não deveria seguir, isso não são absolutos para te dar certezas, para te dar segurança a respeito da sua vida. Agora, se você estiver confiando em Deus,
tudo pode estar fora do lugar, mas você continua seguro de que Ele está cuidando de você, de que Ele está guardando você, de que Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor dia de amanhã para você, Ele tem o melhor futuro para você, Ele tem bênçãos para a sua vida. Amém, meus amados? Caleb não tinha confiança em outras coisas, a confiança dele estava no Senhor, e a sua confiança também, meu irmão e minha irmã, precisa estar no Senhor. Amém, meus amados? Amém? Glória a Deus. Meus amados, a Bíblia diz em Provérbios 3:26: pois o Senhor Deus será a tua segurança. Eu pergunto, qual é a tua segurança? Aonde você tem se firmado? Aonde você tem se segurado? Então, meus queridos, nossa ministração de hoje é superando a insegurança em tempos de incerteza. E o que nós vemos aqui, meus amados? Que a insegurança é quando nós somos acometidos por um sentimento de desamparo, de medo, ou nos sentimos desprovidos de algo, ou nos sentimos em perigo. A insegurança é quando nós nos sentimos incapazes de superar um obstáculo ou uma tarefa. Lembre-se, a insegurança pode gerar muitos males para a sua vida. Pode gerar males espirituais, males morais, males emocionais e doenças físicas também. Deus está nos chamando para superarmos as inseguranças em nossos tempos de incertezas. Deus quer que nós superemos a insegurança, meus amados, quando tudo estiver incerto, quando tudo estiver indeciso, quando tudo estiver em hesitação, quando houver obstáculos que aparecem em nossa vida, gerando medos e preocupações. É aí que Deus quer que nós superemos a insegurança, que nós nos levantemos e que nós vivamos para a sua glória e para o seu louvor. Vamos nos colocar em pé, igreja? Amém? Então, para superar a insegurança, concentre-se em seu potencial e não em suas limitações. Então, a partir de hoje, meu querido, não olhe para as suas fraquezas, não olhe para as suas limitações, olhe para o poder que Deus colocou dentro de você. Olhe para as áreas da sua vida que você já se tornou vencedor e comece a viver por essas áreas de sua vida. Amém? Para superar a insegurança, meu querido, evite comparações. Você é único. Não se compare a ninguém, não se compare a coisas, não se compare a pessoas, não se compare a ninguém. Isso vai diminuir a sua autoestima, meu querido. Evite comparações, você é único perante Deus. E para superar a insegurança em tempos de incerteza, descubra a verdadeira fonte da sua confiança. Amém, meu amado? Confie somente no Senhor, confie na sua palavra, confie no seu poder e viva uma vida de segurança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está seguro à sombra do Onipotente, está descansado à sombra do Onipotente. Deus te abençoe, Deus te encha de poder e graça, Deus te faça viver seguro em tempos de incerteza, em tempos de insegurança. Assim eu oro e os abençoo em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em
teus braços é o meu descanso. Declare isso, meus queridos. Em teus braços é Confie na segurança dos braços do Eterno. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia, Senhor. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Aleluia. Você pode passar pelos vales e ainda assim estar seguro. Passar pelos vales, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Declare isso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, Senhor. Amém. Levante suas mãos. Senhor Deus, que o poder desta palavra penetre o espírito da tua igreja, Senhor. Da tua igreja que está aqui, da tua igreja que está em casa, online, Senhor. Que esse poder possa penetrar, Senhor. Que toda insegurança seja removida pela tua presença, pelo teu poder, pela tua palavra, Senhor. Que as certezas que os seus filhos precisam, Deus amado, eles possam encontrar no Senhor, na sua palavra, no seu espírito e no seu poder, ó Deus bendito. Assim eu oro, assim eu profetizo o poder dessa palavra sobre todos, em nome de Jesus. Que o Eterno vos abençoe e vos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Que o Eterno seja a fortaleza e a segurança de vocês em tempos de incerteza. Que o Eterno resplandeça sobre vocês o seu rosto e vos abençoe e lhes dê a paz. Que o Eterno vos abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.